Eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Lucas, capítulo 14. A gente vai ler dos versículos 15 até o 24. Lucas 14. A 24. Diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco esta noite. Que a tua palavra, o teu evangelho, seja aqui pronunciado e aprendido, Senhor. Que teu Espírito Santo habite aqui em nós, fazendo com que o nosso coração se encha de amor pelo Senhor e pela tua palavra, Pai. Assim eu te oro, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. 14 de abril de 1912. Essa data te lembra alguma coisa? Não sei se alguém nasceu nessa data, acho que não. Mas essa data foi o dia que o Titanic afundou, o navio Titanic, o qual atravessava o Atlântico em sua viagem inaugural, afundou. E o navio Titanic era um símbolo de progresso humano. Luxuoso, grandioso e, segundo seus construtores, inafundável. Talvez você lembre daquela famosa frase que alguns dizem que o condutor do navio disse, que nem Deus afunda esse navio. Na primeira classe desse navio estavam algumas celebridades, empresários, nobres, e eles desfrutavam de um banquete como poucos no mundo já viram. Talvez, se você já assistiu o filme, você lembre da cena das comidas, dos pratos bonitos, daquela maravilhosa mesa. Bom, o cardápio incluía o seguinte: ostras, filé com trufas, codorna, sorvete de champanhe, pêssegos em gelatina chartreuse, e é claro que eu treinei todas essas palavras para falar. 12 pratos, dos melhores, música refinada ao fundo, vinho de elite, um espetáculo de requinte e status. Enquanto isso, no convés de baixo, estava a terceira classe, os mais pobres, que comiam de forma simples, sem glamour, sem importância social, mas todos no mesmo navio. E naquela noite o navio estava afundando, literalmente. Aquela mesa luxuosa, símbolo de prestígio, não salvou ninguém. Não importava a roupa, a riqueza, o prato. Naquela noite o que salvava era apenas um bote. A grande mesa do Titanic, por mais impressionante que fosse, não salvou ninguém. Mas essa mesa que veremos hoje, esse banquete apresentado por Jesus aqui, esse sim é um banquete de salvação.
Não um banquete de aparências, como o do Titanic, mas um banquete de salvação. Um banquete muito maior que o do Titanic. E eu quero mostrar a vocês hoje, queremos ver no texto, 2 pontos. Um convite irrecusável e um custo inegociável. Se você veio semana passada, você lembra que o pastor William iniciou esse texto, esse capítulo 14, falando que Jesus recebeu um convite para ir a uma casa de um fariseu muito importante, para uma refeição, e provavelmente essa refeição era um jantar. E no meio dessa mesa, dessa conversa com as pessoas que ali estavam presentes, ele ensinou diversas coisas. O legalismo, a compaixão, a humildade e a hospitalidade. Ainda nesse cenário desse jantar, provavelmente, um homem se levanta no versículo 15 e diz: feliz aquele que comer no banquete do reino de Deus. Esse homem, ele fala sobre um certo banquete celestial, que na verdade não era uma novidade para o judeu. Isaías fala sobre esse banquete. E eu quero ver com vocês Isaías 25, do 6 ao 9. A gente vai ver aqui no slide. Diz o seguinte: neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Que cena incrível de um banquete, onde a graça de Deus é exposta, onde as lágrimas serão enxugadas, onde as nações serão salvas. Esse era o texto que provavelmente esse homem se referiu a falar sobre um banquete. A questão é que esse texto, conforme o tempo foi passando, depois que ele foi escrito, foi tendo algumas interpretações bem distorcidas. Esse texto, por exemplo, acerca da participação no banquete, alguns interpretavam que era mais pelo esforço humano, merecimento humano, do que a graça de Deus. Então, é pelo que eu faço de bom que eu vou conseguir entrar no banquete de Deus. Outros, como a regra da consagração em Qumran, eu acho que fala assim, diz que a bênção de entrar no banquete de Deus era dada para os judeus, ou seja, povo de sangue judeu. E os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, eram excluídos. Não só eles, como aqueles que eram ritualmente impuros e fisicamente deficientes. Jesus, então, ele traz a visão correta desse banquete. E eu quero analisá-lo ele agora com vocês. Para a gente entender um pouco, a gente precisa ver os 2 personagens que estão em foco aqui. O anfitrião e os convidados. Vamos começar com o anfitrião. Ele é o personagem principal da história, é aquele a qual a história começa e a história termina. Não são os convidados o mais importante, mas o anfitrião, o senhor da mesa. E ele, é importante a gente pensar aqui, que ele é a representação do próprio Deus. O que a gente observa no texto acerca do anfitrião? Em primeiro lugar, o desejo do anfitrião em realizar o banquete tem origem em si mesmo, não nos convidados. É ele quem decide organizar o banquete. Você pode olhar no verso 16. É ele quem prepara o banquete, é ele quem envia os convites, é ele quem põe a mesa, é ele quem faz as refeições. E ele só espera que os convidados cheguem e sentem à mesa.
O desejo do anfitrião tem origem em si mesmo. Não é pelo que algum convidado fez. Não, tem origem nele mesmo. Os convidados, então, apresentam diversas desculpas. Isso está dos versículos 18 ao 20. E a gente vai ver já essas desculpas. Mas vamos focar no anfitrião. E, segundo lugar, o anfitrião, ele não faz acepção de pessoas. Ele, assim que recebe as desculpas dos primeiros convidados, ele envia seu servo a outros grupos, e grupos que são considerados à margem da sociedade. A lista é composta por pobres, isso está no versículo 21, pobres, aleijados, cegos e mancos. Pessoas que poucos convidariam a sentar à mesa junto. Poucos de nós convidaríamos pessoas como essas a sentarem conosco à mesa, a entrarem em nossa casa. Mas o anfitrião não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com a classe social. Ele não está preocupado com a condição financeira ou física dos convidados. Ele quer a sua casa cheia. Em terceiro lugar, é exatamente isso. O anfitrião deseja sua casa, sua mesa cheia. Assim que o servo volta de chamar esse outro grupo, ele então disse, versículo 22, o que o Senhor ordenou foi feito. Por isso, e ainda há lugar. E o Senhor, então, diz, vá pelos valados, pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar para que minha casa fique cheia. Esta é a vontade do Senhor, do anfitrião aqui da mesa. Ele deseja a sua casa cheia. Ele deseja a sua mesa com todos os lugares ocupados. Mas ainda que esses lugares fossem ocupados por muitos, ainda haveria lugar. Em quarto lugar, sobre o anfitrião ainda, a condenação recai sobre aqueles que rejeitam o convite do anfitrião. Versículo 24. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Como eu falei, o anfitrião é a representação do próprio Deus. O que aprendemos então acerca de Deus, quando olhamos para o anfitrião? Primeiro, aprendemos que a salvação ela tem origem em Deus, não no homem. É Deus quem decide salvar o homem. É Ele que amou primeiro. E não por algo que a gente faça ou possa fazer. Porque, de fato, a gente não faz nada de bom. Não há nada que a gente possa oferecer a Deus que ganhe o seu amor. Não há nada que a gente possa fazer e dizer, Deus, eu sou merecedor desse amor. Não, Deus não ama pelo que a gente faz. Deus ama porque Ele é amor e porque Ele decidiu amar. Eu não posso dizer, se eu servir mais na igreja, sim, Deus vai me amar. Ou se eu começar a orar, ou ler mais a Bíblia, aí Deus vai ouvir minha oração. Deus vai me dar aquilo que eu tanto pedi a Ele, e isso é o amor de Deus. Eu posso conquistar o amor de Deus. Ou, quem sabe, se eu jejuar. A gente pensa que o jejum na vida do crente é o auge, né, que ele pode chegar. Quem sabe se eu jejuar, aí sim, Deus vai me ouvir, vai me amar. Não, nada disso. Deus ama porque é amor. E isto é graça, isso é o Evangelho. O Evangelho é sobre um Deus que escolheu nos amar, mesmo sendo nós pecadores, declaradamente culpados e dignos de castigo. É um Deus que, sabendo do nosso erro, sabendo do nosso pecado, mesmo assim decidiu e escolheu nos amar. Isso é amor, não há nada, isso é o Evangelho, não há nada que a gente possa fazer para alcançar a salvação ou o amor de Deus. Na verdade, Ele decidiu salvar, Ele decidiu amar, porque Ele é assim. Ele é esse caráter, é o caráter de Deus. É o caráter de um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que salva, e não porque o homem é bom ou merece. Isso é o Evangelho. O Evangelho é sobre um Deus que nos ama, mesmo sendo pecadores, declaradamente culpados e dignos de castigo. Aprendemos também que o protagonista da história é Deus. Não eu, nem você. Na verdade, diante de toda a história, nós somos um grão de areia. Nós não somos nada.
Mas quando olhamos para Deus, Ele é tudo. Ele é aquele que está desde o início, ou melhor, para Ele nem início tem. Ele é eterno. E vai estar desde a eternidade. Nós não, nós temos começo e fim. Mas Ele é eterno. Ele é o protagonista da história. A história, nem a nossa própria história nós somos protagonistas. Opa! Não, Deus, Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos. Por isso, o anfitrião aqui é o principal personagem da história. E Deus é o principal personagem da nossa história, da história do universo. Também aprendemos que se a origem do amor de Deus não está no homem, mas está nele mesmo, Ele concede amor a quem Ele quiser. E diferente de nós, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para a cor da pele. Ele não olha para a condição financeira. Ele não olha para a camisa de time. Se bem que eu acho que se for um palmeirense, ele vai pensar um pouco mais. Ele não olha para condições físicas ou mentais. Não, Deus não está preocupado com isso. Ele simplesmente ama e Ele deseja a sua mesa cheia. Ele não olha as aparências como nós, Ele olha o coração. E há delícias e maravilhas para aqueles que sentam à mesa. E o convite está aberto a todos. E esse convite irresistível. Esse é o convite de Deus para cada um de nós. Esse é o Evangelho. É um Deus que ama, é um Deus que quer que você venha para a mesa e sente ao seu lado, e sente ao lado dele. É um Deus que quer te oferecer maravilhas, belezas muito maiores que poderia ser encontrado no Titanic. Maior do que um sorvete de champanhe. Eu não faço ideia do que seja. Mas Deus tem muito mais a oferecer. Nada neste mundo se compara ao seu amor e àquilo que está previsto para aqueles que sentarem à mesa para o banquete. O segundo personagem, então, são os convidados. O que podemos saber sobre os convidados? Primeiro, a gente pode dividir eles em dois grupos. Os que aceitam o convite, primeiramente, mas não comparecem. E aqueles que aceitam e vão. Aqueles que não comparecem ao banquete apresentam algumas desculpas. Essas desculpas estão do versículo 18 até o 20. São o seguinte: primeiro, compraram uma propriedade. Um comprou uma propriedade e então disse que precisava inspecioná-la. O outro comprou 5 juntas de bois e precisava experimentá-las, que o texto diz. E o terceiro disse o casamento. Acabei de me casar. Agora não dá, né? Essas desculpas, por muitos, são consideradas esfarrapadas. São desculpas que não fazem muito sentido. Quem é que vai olhar uma propriedade depois de comprar? O mais lógico não é olhar antes de comprar uma propriedade ou qualquer outro imóvel ou bem que você possa adquirir, como as juntas de boi também. Porém, o terceiro, o casamento, ele tem um peso, que é o peso da lei. Porque, segundo Deuteronômio 24, 5, você pode anotar e depois ver, aquele que se casava tinha direito à isenção de 1 ano do serviço militar. Ele poderia ficar em casa 1 ano e era recomendado que ele amasse a sua esposa durante esse 1 ano e fizesse ela feliz. Então, ele estava isento. Essa poderia ser uma desculpa boa, um motivo bom para não seguir, para não aceitar o convite. Por uma perspectiva, não importa se as desculpas eram boas ou ruins, porque elas impediam as pessoas de aceitar o convite por banquete. E isso é o mais importante. O banquete da salvação que Jesus oferece. E esses compromissos, quando a gente bota títulos nele, a gente percebe que eles fazem parte da essência do compromisso da vida humana hoje. Por exemplo, são propriedade, trabalho e família. Propriedade, trabalho e família. São coisas as quais
nossa vida, nós nos preocupamos mais, nos importamos mais, gastamos mais tempo no nosso dia a dia. É acerca da nossa propriedade, acerca do nosso trabalho e acerca da nossa família. E esses motivos são muitas vezes apresentados pelo próprio Jesus como maiores rivais para quem quer seguir a Jesus. Lucas 9, 57 ao 62, também Jesus apresenta isso. Não precisa abrir, mas se você quiser anotar e ler depois, Lucas 9, 57 ao 62, Jesus vai apresentar esses mesmos títulos para indicar algo que possa impedir alguém de seguir a Jesus. Esses motivos também são apresentados por nós, muitas vezes. São motivos que utilizamos e dizemos para não obedecermos ou não seguirmos a Jesus. Algumas frases que talvez você já tenha falado ou pensado, que indica isso. Servir na igreja, vou deixar para os jovens desocupados. Eu já tenho muito trabalho para fazer. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tenho muita coisa para fazer em casa. Levar os meninos para a escola. Não dá. Não posso gastar meu tempo com isto. Doar a um projeto missionário? Nada disso. Estou reformando minha casa e ela é minha prioridade. Essas frases são bem diretas. E talvez você não tenha dito claramente essa frase. Mas se analisarmos o nosso coração, essas frases muitas vezes estão lá, escondidas e disfarçadas de outra forma. A questão é, onde está a nossa prioridade? Está no trabalho, na nossa propriedade, na nossa família? Ou está em Deus? Nossas ações e intenções são movidas pelo quê? O que é que gira? O que é que faz com que minha agenda mude ou seja guiada? É Deus? Ou são as minhas propriedades, os meus bens, a minha família? O que é que me traz felicidade? Percebe como é muito fácil darmos essas desculpas também para Deus? Para não nos relacionarmos com Deus? Nosso dia foi cheio hoje. Vou deixar para fazer o devocional amanhã. Esse amanhã nunca chega. Bom, onde estão nossas prioridades? De uma perspectiva humana, são boas desculpas. E boas desculpas dão bons motivos para não fazer algo, para não aceitar o convite. Mas de uma perspectiva divina, o trabalho, a propriedade e a família são mixaria quando se compara com o eterno reino de Deus. Recusar o reino de Deus é, portanto, insensatez e tolice. O que o mundo pode oferecer, ou o que podemos achar que é bom neste mundo, na verdade é tudo passageiro, quando olhamos para o banquete eterno que Deus tem para oferecer. Há um autor chamado C.S. Lewis, muitos conhecem, é famoso pela sua obra Crônicas de Nárnia. São os livros mais famosos dele. Entre esses livros, há um que é ainda mais famoso, que é O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. É assim, né? Eu troquei a ordem. Tem até filme sobre esse, talvez você já tenha assistido também. Essa história que ele escreve conta sobre 4 irmãos: Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo. E o destaque que eu quero dar é a Edmundo, porque Edmundo, ele é destacado no filme como alguém que traz sua própria família, traz o reino de Aslan e o bem, a verdade, por um manjar turco, um doce, que a feiticeira branca, que é representação do mal no filme, no livro, na história, C.S. Lewis escreve, oferece a ele. Então, Edmundo, ele passa a fazer tudo de errado para a sua família, para os seus irmãos, para o reino de Aslan, por amor a esse manjar turco. Mesmo assim, Aslan, que é a representação, que é o leão, talvez você lembre dele,
é a representação do próprio Deus, Jesus Cristo. Ele se sacrifica e vai em resgate de Edmundo. Ele paga o preço, dando sua própria vida por Edmundo. E Edmundo, então, é resgatado. Ele é perdoado. E se torna rei de Aslan, eu esqueci o nome da Nárnia, rei de Nárnia. Rei de Nárnia, e seu nome é conhecido como Edmundo o Justo. Ele foi perdoado, ele foi resgatado. E isso nos ensina que o convite de Deus não é para perfeitos, mas para pessoas arrependidas. Assim como Edmundo teve seu lugar à mesa de Aslan, nós também temos lugar à mesa de Deus, não por merecimento, mas porque Ele ama e porque Ele é amor. E Ele deseja a sua casa cheia, mas para isso é necessário corações arrependidos, quebrantados, não religiosos, não só vir à igreja, não só ler a sua Bíblia e orar no seu quarto, mas corações compromissados com Ele, que querem de fato sentar à mesa e conhecer esse Deus Salvador. Mesmo que tenhamos sido como Edmundo, traidores, o convite de graça ainda está de pé. Mas alguns se recusam a entrar e só podem culpar a si mesmos e não a Deus. O segundo, então, ponto que eu quero trazer é um custo inegociável. O que é que Deus quer de nós, para aqueles que querem segui-lo? É o restante do texto, do 25 ao 34. Esse texto não se passa necessariamente logo após esse banquete, mas Lucas parece colocá-lo intencionalmente aqui, porque o assunto está bem interligado. Aqueles que aceitam um convite precisam levar em conta que existe um custo que é inegociável. É um valor que é mais nem menos, é exato. E é preciso encarar esse valor, esse custo. E esse texto, ele não é só para novos convertidos, mas para aqueles que erraram a placa e se perderam no caminho, ou para aqueles que estão buscando se manter firme nesse caminho. Para todo aquele que quer ser discípulo de Jesus, esse texto precisa ser levado em consideração. Qual o custo de ser discípulo de Cristo? Quando a gente vai comprar alguma coisa, por exemplo, uma ferramenta, a gente tende a avaliar os prós e contras. E geralmente comparamos marcas. Então pegamos uma marca, pegamos marca A, marca B, marca C e comparamos. O que é que essa tem a me oferecer, que essa não pode? O que é que vai acontecer se eu escolher opção A em vez da opção C? E o que é que eu vou perder se eu escolher uma? O que é que eu vou ganhar se eu escolher outra? A gente avalia e para escolher da melhor forma. Da mesma maneira, Jesus nos chama a avaliar os custos de segui-lo. Vamos acompanhar os versos 25 até o 26. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A gente vai perceber, e eu trouxe para a gente analisar, 3 ações que um discípulo precisa levar em consideração para seguir a Jesus. A primeira delas é o amor. E Jesus, ele mostra aqui que se alguém ama mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É necessário um tipo de amor específico para seguir a Jesus. Quando a gente para analisar algumas pessoas que demoram a tomar uma decisão para seguir a Jesus, a gente geralmente percebe que é uma pressão familiar. Talvez os pais digam,
falem que você está doido de seguir essa religião, você está doido de seguir por esse caminho, ou uma pressão entre amigos, talvez perder amizades, talvez perder pessoas próximas. Isso impede muitas pessoas de seguirem a Jesus de verdade. Quando a gente vai para países com perseguição extrema, a gente vê que aqueles que decidem por seguir a Jesus, muitas vezes são expulsos de sua própria casa, são rejeitados por sua família. Isso torna cada vez mais difícil aceitar a Deus, aceitar seguir a Jesus. O que Jesus ensina é que um discípulo precisa estar disposto a amá-lo mais do que a própria família, amá-lo acima até de si mesmo. Eu não posso deixar que meu coração ame mais outras coisas do que a Deus. É isso que Jesus quer dizer. E a família, ela muitas vezes nem é um opositor. Na verdade, ela é o alvo principal do nosso amor e se torna o nosso ídolo. Mesmo depois de seguirmos a Jesus, se batizarmos, estarmos na igreja, ainda assim tornamos nossa família um ídolo no nosso coração e o centro do nosso amor. Fazemos com que tudo em nossa vida gire em torno da nossa família. É tudo sobre agradar os meus filhos. É tudo sobre eu mesmo e a minha própria família. Isso está errado. Isso é colocar um amor na família indevido. É colocar a família em um local, em um pedestal que ela nunca deveria estar. A gente é muito bom em perverter as coisas boas que Deus cria em mal. A gente transforma a criação de Deus em ídolos. A gente faz ídolos com tudo que a gente vê. Acha que de fato não é Deus que vai nos trazer alegria. É aquilo que o mundo pode oferecer. É aquilo que minha família pode oferecer. É aquilo que minha carreira pode oferecer. É aquilo que meus status sociais podem oferecer. Quando tudo gira em torno de satisfazer a minha família e a mim mesmo, quando achamos que encontramos felicidade apenas na família, cuidado, pode ter surgido um ídolo. E todo e qualquer ídolo atrapalha nossa caminhada com Deus. Jesus não pede para a gente odiar a família. Se você talvez tiver uma versão mais antiga da Bíblia, vai estar escrito aquele que não odiar sua família, mas a ideia é aquele que não coloca Deus acima da sua própria família não é digno de me seguir. Deus não pede para a gente odiar a família, mas pede para a gente colocar a família no local certo. Pede para a gente amar a família como ela é, família, não Deus. Não podemos achar que só seremos felizes quando minha família estiver bem. A nossa vida não pode girar em torno da nossa família e de nós mesmos. Jesus, as coisas boas, até mesmo as coisas criadas por Deus como família, pai e mãe, não podem ter prioridade sobre Jesus. E o discípulo, quando tem de escolher entre os laços mais fortes e Cristo, precisa escolher Cristo. Precisa escolher o laço inquebrável, que é estar com Jesus. Se você tiver que escolher entre você mesmo, sua família e Jesus, o que Jesus está dizendo é: escolha entrar e sentar à mesa para o banquete. Vale muito mais a pena. Lembre-se do que nós comentamos agora há pouco. Família, casa, ou trabalho são mixarias quando se compara com o eterno reino de Deus. Nada é melhor, nada é mais satisfatório do que estar diante do Senhor e na presença dEle. E cuidado para não tornar sua família, seu trabalho, sua casa ou qualquer outra coisa que você possa inventar um ídolo que atrapalhe de seguir a Jesus. Versículo 27, Jesus fala a segunda ação que um discípulo precisa ter: disposição ao sofrimento. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
A cruz, ela já tinha um significado, antes mesmo da morte de Jesus, de vergonha e sofrimento. Aquele que que morria na cruz, era um sinal de vergonha, de humilhação, era uma ameaça para a sociedade, alguém a ser eliminado. Tomar a cruz é, portanto, enfrentar oposições, humilhações em um mundo devastado pelo pecado, simplesmente por declarar fé em Cristo. Novamente, tomar a cruz é enfrentar oposições e humilhações em um mundo devastado pelo pecado, simplesmente por declarar fé em Cristo. Se você se pergunta se está pronto para tomar a cruz, considere essas questões. Está disposto a perder amigos próximos? A ser rejeitado por sua família? Está disposto a ser menosprezado, rejeitado em sua universidade, por defender um pensamento bíblico? Está disposto a perder seu trabalho por ser fiel a Deus, quando seu patrão lhe manda mentir, ou quando seu patrão lhe manda fazer algo errado, que você sabe que Deus não aprova? Você está disposto a perder o seu trabalho por amor a Deus? Está disposto a perder a sua reputação? Está disposto a mudar a sua agenda? Talvez tirar umas férias para poder servir a Deus? Está disposto a pagar o preço do sofrimento? Carregar a nossa cruz significa que podemos perder coisas que este mundo valoriza: status, riquezas, conforto, até mesmo nossa própria vida. Mas ao renunciar a essas coisas, a gente ganha a vida eterna, a paz com Deus e o privilégio de sermos filhos de Deus. E isso vale mais do que tudo que a gente pode ganhar nesse mundo. Nada se compara, nada nesse mundo chega perto do que Deus nos oferece. Você está disposto a passar pelo sofrimento por amor a Deus? No meio do segundo para a terceira ação, Jesus coloca duas parábolas. Uma dessas nos versículos 28 e até o... Vamos ler. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Versículos 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa que, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O que Jesus nos ensina nessas duas parábolas é: avalie os custos. As duas parábolas falam sobre a importância de se examinar uma situação antes de tomar uma decisão. Antes de construir uma torre, é preciso avaliar se eu tenho dinheiro suficiente para erguê-la, ou será que eu vou chegar na metade e não vou conseguir mais completá-la. Antes de ir para uma guerra, eu preciso saber se eu posso vencê-la. Se eu não puder, eu vou morrer na guerra. E de que vale? O que Jesus nos ensina é: avalie antes de tomar uma decisão. Isso recai sobre o discipulado. Jesus ensina que a decisão de segui-lo, ela precisa ser uma reflexão e não apenas um entusiasmo. Eu não posso dizer: eu senti no meu coração que é a hora de seguir a Jesus, e mais tarde eu não estou seguindo o caminho verdadeiramente. Eu não avaliei os custos, eu não estou disposto a sofrer, eu não estou disposto a amá-lo acima de todas as coisas. Não, é preciso uma reflexão, é preciso saber os custos que se dão em seguir a Jesus. O que é que eu preciso fazer? O que é necessário? O que é que Deus pede de mim quando eu sou seu discípulo? Eu estou disposto a fazer isso? Não é um entusiasmo. E a gente também não pode pregar o evangelho dessa forma, como
um entusiasmo, querendo que muitas pessoas se convertam de uma vez só, mas na verdade, 2 têm compromisso com Deus. Cuidado também em não achar que o entusiasmo da conversão é um sinal claro de salvação. Não, o sinal de salvação é o compromisso com Deus. É você estar compromissado com o Senhor no seu sofrimento e em amor por Ele, acima de tudo. Trata-se de uma decisão importante na nossa vida. Não é apenas mudar de time. Não. É uma decisão de se sujeitar ao Senhor, de se colocar diante do Senhor como servo, de dizer: nada nessa vida vai me guiar a não ser o Senhor. Nada nessa vida vai tomar o meu coração a não ser o Senhor. É uma sujeição ao Senhor, à sua palavra e ao seu ensino. Seguir a Jesus é uma sujeição consciente e não um entusiasmo. Terceiro, que a gente já leu no versículo 33, terceira ação que o discípulo precisa ter é um desapego material. O discípulo precisa renunciar tudo nessa vida. É isso que está escrito no versículo 33. Aquele que não renuncia a todas as coisas que esse mundo oferece não pode seguir a Jesus. Não se trata apenas de desapegar-se de bens materiais. Isso é importante, sim. Mas de colocar Cristo acima de tudo em sua vida. Como a gente já falou sobre a família, sobre o trabalho, sobre a sua propriedade. É colocar Deus acima até dos seus próprios desejos e interesses. É colocar Deus acima dos seus sonhos. E deixar que não sejam eles que guiem sua vida, mas o próprio Deus que diga por onde você deve andar e trilhar o seu caminho. É esse desapego que o Senhor quer de nós. Quer para nós. O que Cristo nos ensina é que Ele deve ser o centro da nossa vida e que precisamos reordenar o nosso coração. Não pode ser o amor ao dinheiro ou os bens que regem nossa vida, mas é Jesus que deve reger nossa vida. Não são os relacionamentos, não é a minha reputação, não é meus interesses pessoais, mas deve ser Deus que rege minha vida, minha agenda. Nosso amor por Jesus, ele deve ser tão absoluto que nada nesse mundo, até coisas boas, podem tirá-lo do centro do nosso coração. Nada nesse mundo pode tirar Jesus do centro do nosso coração. Esse deve ser nosso amor por Ele. Alguns conhecem a história de Mehdi. Não riam desse nome, por favor. Mas Mehdi é um ex-muçulmano. Ele esteve aqui na Consciência Cristã e o testemunho dele é muito conhecido por muitos de nós. Ele se converteu indo a um seminário muçulmano. Seus pais obrigaram ele a ir a um seminário muçulmano. E lá, o TCC dele foi sobre comparar o Alcorão com a palavra do Senhor, a Bíblia. Então, ao comparar, ele acaba convertendo-se ao Senhor. E toma uma decisão que muitos achavam loucura. E ele escreve em seu livro o testemunho dele. Diz o seguinte, vou ler para vocês. Eu tive que pagar um alto preço por causa da minha conversão. Para algumas pessoas eu era sujo, que negou a religião verdadeira e a vendeu. Para outros, eu havia ficado louco e sofrido lavagem cerebral. Tudo isso refletia no modo como via meus pais e irmãos. Era uma grande vergonha para eles. Hoje vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Perdi 2 irmãs e não consegui voltar ao meu país. Tive o passaporte cancelado em Marrocos por ter me convertido. Não posso mais voltar por causa da minha fé. Perdi amigos, emprego, casa, bens materiais, mas ganhei muito mais. Ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. O que você pagou por causa de Cristo?
quanto Jesus vale para você. Esse é o testemunho de Merdi, do irmão Merdi. E ele é um grande exemplo de alguém que decidiu amar a Jesus acima de todas as coisas. Decidiu seguir a Jesus e deixar tudo que ele tinha para trás. Família, bens materiais, trabalho, por amor a Deus. E você? Está disposto a deixar aquilo que você tem amado mais do que a Deus para trás, para segui-lo? Está disposto a ter um desapego pela sua própria vida, por amor a Deus? Os versículos 34 e 35 concluem com Jesus falando sobre o exemplo do sal, muito conhecido por nós, também presente lá em Mateus, no Sermão do Monte. E ele diz que o sal que perde o seu valor se torna inútil. O sal que é insípido não presta para nada. E o mesmo se vale para os discípulos. Um discípulo sem compromisso, sem transformação, é como um sal sem sabor, não serve para nada. Este é o custo de seguir a Jesus. Jesus está dizendo que não há discipulado pela metade. Ou vive por mim de verdade, ou sua fé se torna inútil. Ou você vive de todo o coração para Jesus, ou sua fé não serve para nada. É muito interessante notar que as características listadas por Jesus não são ações visíveis, mas são obras do coração. Jesus está falando sobre uma transformação interna, sobre um custo que é do coração. É preciso colocar o coração no lugar certo. É preciso colocar Deus no centro do nosso coração. Ele não quer religiosos. Ele não quer vidas vazias, que vêm à igreja, servem, mas seu coração está longe dele. Ele não quer pessoas que, no entusiasmo, fazem milhares de serviços a ele, contribuem de forma frequente em sua obra, mas, na verdade, seu relacionamento com Deus mostra que não há um compromisso verdadeiro. Deus não quer religiosos. Deus quer corações comprometidos a sentar à mesa e desfrutar do banquete. Ele quer corações que o amam verdadeiramente, corações que o amam acima de tudo. O chamado para ser discípulo é um chamado amoroso, para amá-lo acima de tudo. Para concluirmos, temos diante de nós um convite irrecusável. Não é entrar no Titanic e provar aquelas delícias oferecidas, mas é um banquete muito maior que o Titanic. E é um banquete que, de fato, vai nos salvar. Esse é o convite irrecusável que Deus tem para nós. Uma mesa cheia de delícias. Uma mesa posta. E as melhores comidas estão sobre ela. Você vai sentar ou não? Mas também temos diante de nós um custo inegociável. Aqueles que desejam sentar à mesa precisam amar o Senhor da mesa acima de tudo. Precisam colocá-lo acima até de si mesmo. Precisam passar pelo sofrimento, pela humilhação, por amor a Ele. Você vai sentar à mesa? Eis a pergunta que todos nós precisamos fazer a nosso próprio coração. Estamos dispostos a sentar a esta mesa e pagar o preço de seguir a Ele? Lembre-se, o Evangelho é saber que esse convite, ele é entregue de graça, porque Deus nos amou. Nós não merecemos, mas assim que você aceita esse convite, você precisa honrar o Senhor que o convidou. Você precisa segui-lo. Você precisa honrar com o compromisso que assumiu. O convite está aí. O custo também. Cabe a cada um de nós a decisão a se tomar.
Vamos orar, irmãos. Pai, agradecemos ao Senhor por nos ensinar hoje com a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por esse convite irrecusável. E, Senhor, muito obrigado por ter enviado Teu Filho numa cruz para nos salvar. Muito obrigado por essa graça imerecida, por esse amor tão grande e que não podemos fazer nada para alcançá-lo. Só recebemos ele por graça e de graça. Mas, Senhor, há um custo que precisamos pagar, que precisamos sofrer, que é colocar o Senhor acima de todas as coisas. E, Pai, o nosso coração é tão pecador que muitas vezes a gente coloca qualquer outra coisa acima de Ti, Pai. E nos perdoa. Perdoa aqueles corações que hoje estão arrependidos, porque sabem que não têm considerado o custo que é seguir ao Senhor. Senhor, nos ajuda a amá-lo acima de tudo, a colocá-lo no centro do nosso coração, a deixar que nossa vida seja regida e guiada pelo Senhor e não por nossos próprios interesses. Senhor, transforma o nosso coração. Obrigado por esse convite irrecusável e ajuda-nos a sofrer esse custo inegociável, mas que é maravilhoso, porque o Senhor está conosco. Assim que oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.